Quando Jesus revelou aos seus discípulos o futuro de Jerusalém e as cenas do segundo advento, predisse também a experiência do seu povo desde o tempo em que iria separar-se deles até voltar, com poder e glória para a sua libertação. Do Monte das Oliveiras, o Salvador viu as tempestades que estavam prestes a desabar sobre a Igreja Apostólica e, penetrando mais profundamente no futuro, os seus olhos viram as terríveis e devastadoras tempestades que deveriam fustigar os seus seguidores nos séculos de trevas e perseguição que se seguiriam. Em poucas e breves declarações de profundo significado, predisse que os governadores deste mundo acabariam por impor à Igreja de Deus. Os seguidores de Cristo percorreriam o mesmo caminho de humilhação, vexame e sofrimento que o seu mestre trilhou. A inimizade que tinha irrompido sobre o Redentor do mundo manifestar-se-ia contra todos os que crescem no seu nome. A história da Igreja cristã nos primeiros tempos assistiu ao cumprimento das palavras do Salvador. Os poderes da terra e do inferno mobilizaram-se contra Cristo na pessoa dos seus seguidores. O paganismo previa que, se o Evangelho triunfasse, os seus templos e altares desapareceriam. Portanto, reuniu as suas forças para destruir o cristianismo. Acenderam-se as fogueiras da perseguição. Os cristãos eram despojados dos seus bens e expulsos das suas casas. Suportaram grandes sofrimentos, sofreram escárnios e vergastadas, foram atados e postos na cadeia. Muitos selaram o seu testemunho com o próprio sangue. Nobres e escravos, ricos e pobres, sábios e ignorantes, foram de igual modo mortos sem misericórdia. Estas perseguições, iniciadas sob o governo de Nero, aproximadamente na época do martírio de Paulo, continuaram durante séculos com maior ou menor fúria. Os cristãos eram falsamente acusados dos mais terríveis crimes e tidos como a causa das grandes calamidades, fomes, pestes e terremotos. Como eles se tornaram objeto do ódio e da suspeita popular, houve informadores que se prontificaram, por interesse, a trair os inocentes. Eram condenados como rebeldes contra o império, como adversários da religião e a peste da sociedade. Um grande número foi lançado às feras ou queimado vivo nos anfiteatros. Alguns eram crucificados, outros cobertos com peles de animais selvagens e lançados à arena para serem despedaçados pelos cães. O seu sofrimento tornava-se muitas vezes na principal diversão nas festas públicas. Reuniam-se grandes multidões para se divertirem com o espetáculo e saudavam as aflições da profunda agonia das vítimas com risos e aplausos. Onde quer que procurassem refúgio, os seguidores de Cristo eram caçados como animais ferozes. Eram forçados a procurar esconderijo nos lugares mais desolados e solitários. Desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. As catacumbas proporcionaram abrigo a milhares de pessoas. Foram feitas fora da cidade de Roma, debaixo das colinas, longas galerias através da terra e da rocha. A escura e complicada rede de túneis estendia-se por quilómetros para além dos muros da cidade. Nestes retiros subterrâneos, os seguidores de Cristo sepultavam os seus mortos e ali também encontravam o seu lar quando eram proscritos ou vítimas de suspeita. Quando o doador da vida despertar os que travaram o bom combate, muitos dos que foram mártires por amor de Cristo sairão dessas sombrias cavernas. Sob a mais atroz perseguição, estas testemunhas de Jesus conservaram a sua fé incontaminada. Embora privados de todo o conforto, impedidos de desfrutar da luz do sol, tendo o lar no obscuro, mas amigo seio da terra, não proferiam nenhuma queixa. Com palavras de fé, paciência e esperança, encorajavam-se uns aos outros para suportarem a privação e a angústia. A perda de todas as bênçãos terrestres não os poderia forçar a renunciar à sua crença em Cristo. Provações e perseguição não eram senão maneiras de os levar para mais perto do seu descanso e da sua recompensa. Como aconteceu aos servos de Deus no passado, muitos foram torturados até à morte e recusaram-se a aceitar a libertação. Queriam ressuscitar para uma vida melhor. Estes recordavam-se das palavras do Mestre, que, quando perseguidos por amor de Cristo, deviam ficar bem alegres, pois grande seria o seu galardão no céu, porque assim tinham sido perseguidos os profetas antes deles. Regozijavam-se por terem sido considerados dignos de sofrer pela verdade e ouviam-se, no meio das chamas crepitantes,
cânticos de triunfo. Pela fé, olhando para cima, viam Cristo e os anjos contemplando-os com o mais profundo interesse, constatando a sua firmeza com a aprovação. Uma voz vinha do trono de Deus dizendo-lhes: "Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Os esforços de Satanás para destruir a Igreja de Cristo pela violência foram em vão. O grande conflito em que os discípulos de Jesus davam a vida não terminava quando estes fiéis porta-estandartes tombavam nos seus postos. Com a sua derrota eram vencedores. Os obreiros de Deus eram mortos, mas a sua obra avançava com firmeza. O Evangelho continuava a espalhar-se e o número dos seus aderentes a aumentar. Penetrou em regiões que eram inacessíveis, mesmo às águias romanas. Disse um cristão, disputando com os governadores pagãos que estavam a impulsionar a perseguição: "Podem matar-nos, torturar-nos, condenar-nos. A vossa injustiça é a prova de que somos inocentes. E a vossa crueldade não vos trará nenhuma vantagem." Não era senão um convite mais forte para levar outros à mesma convicção. Quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente. Milhares eram presos e mortos, mas outros surgiam para ocupar os seus lugares, e os que eram martirizados pela sua fé tornavam-se propriedade de Cristo e eram considerados por ele como conquistadores. Tinham travado o bom combate e deveriam receber a coroa de glória quando Cristo viesse. Os sofrimentos suportados pelos cristãos tornavam-nos um com o seu Redentor. O exemplo da sua vida e o seu testemunho ao morrerem eram um constante testemunho da verdade. E onde menos se esperava, os súbditos de Satanás estavam a deixar o seu serviço e a alistar-se sob a bandeira de Cristo. Por isso, Satanás fez os seus planos para lutar com mais êxito contra o governo de Deus, hasteando a sua bandeira na Igreja cristã. Se os seguidores de Cristo pudessem ser enganados e levados a desagradar a Deus, então a sua força, o seu poder e a sua firmeza falhariam, e caíram como uma presa fácil. O grande adversário esforçou-se então por obter, pela astúcia, aquilo que não tinha conseguido pela força. Pôs fim à perseguição e no seu lugar foi posta a perigosa sedução da prosperidade material e da honra mundana. Levavam-se idólatras a receber uma parte da fé cristã, enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Diziam que aceitavam Jesus como o Filho de Deus e que acreditavam na sua morte e ressurreição, mas sem a convicção do pecado e sem sentirem a necessidade do arrependimento ou da mudança do coração. Após algumas concessões da sua parte, propuseram que os cristãos também fizessem outras para que todos se pudessem unir na plataforma da crença de Cristo. A Igreja naquela altura encontrava-se num terrível perigo. Prisão, tortura, fogo e espada eram bênçãos em comparação com isto. Alguns dos cristãos permaneceram firmes, declarando que não transigiriam. Outros eram favoráveis a ceder ou a modificar algumas características da sua fé e a unir-se aos que tinham aceitado parte do cristianismo, insistindo em que este poderia ser o meio para uma completa conversão. Foi um tempo de profunda angústia para os fiéis seguidores de Cristo. Sob a capa de um pretenso cristianismo, Satanás estava a insinuar-se na Igreja para corromper a sua fé e desviar a sua mente da palavra da verdade. Por fim, a maioria dos cristãos concordou em baixar a norma e formou-se uma união entre o cristianismo e o paganismo. Embora os adoradores de ídolos afirmassem estar convertidos e unidos à Igreja, permaneciam ligados à idolatria, mudando apenas os objetos do seu culto pelas imagens de Jesus e mesmo de Maria e dos santos. O impuro fermento da idolatria, assim introduzido na Igreja, continuou a sua sinistra obra. Doutrinas errôneas, rituais supersticiosos e cerimónias idolátricas foram incorporados na sua fé e adoração. Com a união dos seguidores de Cristo aos idólatras, a religião cristã tornou-se corrupta e a Igreja perdeu a sua pureza e o seu poder. Entretanto, houve alguns que não foram desviados por esses enganos, mantiveram a sua fidelidade ao Autor da verdade e apenas adoravam Deus. Tem havido sempre duas classes entre os que se dizem seguidores de Cristo. Enquanto uma dessas classes estuda a vida do Salvador e procura seriamente corrigir os seus defeitos, a identificar-se com o modelo, a outra evita as claras e práticas verdades que expõem os seus erros.
Mesmo durante a sua melhor condição, a Igreja não se compôs apenas dos verdadeiros, puros e sinceros. O nosso Salvador ensinou que os que voluntariamente condescendem com o pecado não devem ser recebidos na Igreja. Todavia ligou a si homens que tinham falhas de caráter e concedeu-lhes os benefícios dos seus ensinos e exemplo para terem a oportunidade de ver os seus erros e corrigi-los. Entre os 12 apóstolos havia um traidor. Judas foi aceite não por causa dos seus defeitos de caráter, mas apesar deles. Foi ligado aos discípulos para que, através da instrução e do exemplo de Cristo, pudessem aprender o que constitui o caráter cristão e assim ser levado a ver os seus erros, a arrepender-se e, com o auxílio da graça divina, a purificar a sua alma na obediência à verdade. Mas Judas não andou na luz que tão misericordiosamente lhe foi permitido que brilhasse sobre ele. Pela condescendência do pecado, atraiu as tentações de Satanás. Os seus maus traços de caráter tornaram-se predominantes. Entregou a mente à direção dos poderes das trevas. Irava-se quando as suas faltas eram reprovadas e assim foi levado a cometer o terrível crime de trair o seu mestre. Da mesma forma, todos os que acariciam o mal, querendo mostrar piedade, odeiam os que perturbam a sua paz, condenando o seu caminho de pecado. Tal como Judas, quando se apresenta uma oportunidade favorável, traem os que procuram reprová-los para seu bem. Os apóstolos encontraram na Igreja os que mostravam piedade, enquanto ao mesmo tempo, de forma secreta, acariciavam o mal. Ananias e Safira desempenharam o papel de enganadores, pretendendo fazer um sacrifício total por Deus, quando, cheios de cobiça, retinham uma parte para si. O Espírito da Verdade revelou aos apóstolos o verdadeiro caráter desses impostores, e o castigo de Deus livrou a Igreja dessa detestável mancha na sua pureza. Esta notável evidência do perspicaz Espírito de Cristo na Igreja foi um terror para os hipócritas e malfeitores. Já não poderiam permanecer em ligação com aqueles que eram, nos hábitos e na vocação, fiéis representantes de Cristo. E quando as provações e perseguições sobrevieram aos seus seguidores, apenas os que estavam dispostos a abandonar tudo por amor à verdade quiseram tornar-se seus discípulos. Assim, enquanto durou a perseguição, a Igreja permaneceu pura comparativamente. Mas quando ela cessou, aderiram algumas pessoas que eram menos sinceras e devotas, e abriu-se o caminho para Satanás se introduzir. Mas não há união entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas, e nenhuma cumplicidade poderá haver entre os seus seguidores. Quando os cristãos consentiram em unir-se àqueles que não estavam senão meio convertidos do paganismo, enverdaram por um caminho que os levaria cada vez para mais longe da verdade. Satanás exultou por ter conseguido enganar um tão grande número dos seguidores de Cristo. Levou então o seu poder a agir do modo mais completo sobre eles e inspirou-os a perseguir aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Ninguém compreendeu tão bem como se podiam opor à verdadeira fé cristã como os que tinham sido seus defensores. E estes cristãos apóstatas, unindo-se aos companheiros semipagãos, dirigiram os seus ataques contra as características mais importantes das doutrinas de Cristo. Foi necessária uma luta desesperada por parte daqueles que desejavam ser fiéis para ficarem firmes contra os enganos e as abominações que se disfarçavam sob as vestes sacerdotais e que se introduziram na Igreja. A Bíblia não era aceite como a norma de fé. A doutrina da liberdade religiosa era considerada uma heresia, sendo os seus defensores odiados e proscritos. Depois de um longo e severo conflito, os poucos que permaneceram fiéis decidiram dissolver toda a união com a Igreja apóstata, caso ela continuasse a recusar libertar-se da falsidade e da idolatria. Viram que, se queriam obedecer à palavra de Deus, a separação era uma necessidade absoluta. Não ousavam tolerar erros fatais à sua própria alma e dar algum exemplo que pusesse em perigo a fé dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Para assegurar a paz e a unidade, estavam prontos a fazer qualquer concessão coerente com a fidelidade para com Deus, mas acharam que mesmo a paz seria comprada por um preço demasiado caro, caso fosse com sacrifício dos princípios. Se a unidade só pudesse ser conseguida comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecessem as diferenças e as consequentes lutas.
Bom seria para a Igreja e para o mundo se os princípios que norteavam aqueles crentes inabaláveis revivessem no coração dos que hoje se intitulam povo de Deus. Há uma alarmante indiferença em relação às doutrinas que são as colunas da fé cristã. Ganha terreno a opinião de que, em última análise, elas não são de importância vital. Esta degeneração está a fortalecer as mãos dos agentes de Satanás, de modo que as falsas teorias e os enganos fatais que os fiéis dos séculos passados expunham e combatiam com risco da própria vida são hoje tidos em grande consideração por milhares que pretendem ser seguidores de Cristo. Os primeiros cristãos eram, na verdade, um povo especial. A sua conduta irrepreensível e a sua fé inabalável eram uma contínua reprovação que perturbava a paz dos pecadores. Se bem que poucos, sem riqueza, nem posição ou títulos honoríficos, constituíam um terror para os maus onde quer que o seu caráter e a sua doutrina fossem conhecidos. Eram, portanto, odiados pelos ímpios, assim como Abel o foi pelo ímpio Caim. Pela mesma razão que Caim matou Abel, os que procuravam repelir a restrição do Espírito Santo mataram o povo de Deus. Pelo mesmo motivo, os judeus rejeitaram e crucificaram o Salvador, porque a pureza e a santidade do seu caráter eram uma constante repreensão ao seu egoísmo e à sua corrupção. Desde a altura em que Cristo esteve na terra até hoje, os discípulos fiéis têm suscitado o ódio e a oposição dos que amam e seguem os caminhos do mal. Como pode, então, chamar-se uma mensagem de paz ao Evangelho? Quando Isaías predisse o nascimento do Messias, conferiu-lhe o título de Príncipe da Paz. Quando os anjos anunciaram aos pastores que Cristo tinha nascido, cantaram sobre as planícies de Belém: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Há uma aparente contradição entre estas declarações proféticas e as palavras de Cristo. Cristo disse: Não vim trazer paz, mas espada. Mas entendidas corretamente, ambas estão em perfeita harmonia. O Evangelho é uma mensagem de paz. O cristianismo é um sistema religioso que, recebido e obedecido, espalharia paz, harmonia e felicidade por toda a terra. A religião de Cristo ligará numa íntima fraternidade todos os que aceitarem os seus ensinos. A missão de Jesus foi reconciliar os homens com Deus e uns com os outros. Mas o mundo está, em grande parte, sob o domínio de Satanás, o acérrimo adversário de Cristo. O Evangelho apresenta-lhes princípios de vida que estão em total desacordo com os seus hábitos e desejos, e eles levantam-se em rebelião contra ele. Odeiam a pureza que revela e condena os seus pecados, e perseguem e destroem os que com eles insistem nas suas justas e santas reivindicações. É neste sentido que se chama ao Evangelho uma espada, visto que as elevadas verdades que traz ocasionam o ódio e a contenda. A misteriosa providência que permite que os justos sofram perseguição nas mãos dos ímpios tem sido causa de grande perplexidade para muitos que são fracos na fé. Alguns decidem até deixar de confiar em Deus, por Ele permitir a prosperidade dos homens mais vis, enquanto os melhores e mais puros são afligidos e atormentados pelo seu cruel poder. Como pode aquele que é justo e misericordioso e que também detém um poder infinito tolerar tal injustiça e opressão? Perguntam eles. Esta é uma questão com a qual não temos nada a ver. Deus deu suficientes evidências do seu amor e não devemos duvidar da sua bondade pelo facto de não podermos compreender a sua forma de agir. O Salvador disse aos seus discípulos, provendo as dúvidas que os oprimiriam nos dias de provação e trevas: Lembrai-vos da palavra que vos disse Jesus. Nenhum servo é maior que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos hão de perseguir. Jesus sofreu por nós mais do que qualquer um dos seus seguidores poderá sofrer com a crueldade dos ímpios. Os que são chamados a suportar a tortura e o martírio não estão senão a seguir as pegadas do querido Filho de Deus. O Senhor não demora a cumprir o que prometeu. Ele não se esquece dos seus filhos, nem os negligencia, mas permite que os ímpios revelem o seu verdadeiro caráter, para que ninguém que deseje fazer a sua vontade possa ser iludido com relação a eles. Igualmente, os justos são postos na fornalha da aflição para que eles próprios possam ser purificados, para que o seu exemplo possa convencer outros da realidade da fé e piedade, e também para que a sua conduta coerente possa condenar os ímpios e incrédulos. Deus permite que os ímpios prosperem e revelem inimizade para com Ele, para que, quando encherem a medida da sua iniquidade,
todos vejam, na sua completa destruição, a justiça e a misericórdia divinas. Aproxima-se o dia da sua vingança, no qual todos os que transgrediram a sua lei e oprimiram o povo de Deus receberão a justa recompensa das suas ações, em que todo o ato de crueldade e injustiça para com os fiéis será punido como se tivesse sido feito ao próprio Cristo. Há outra questão mais importante que deveria ocupar a atenção das igrejas de hoje. O apóstolo Paulo declara que todos os que quiserem viver a fé em Cristo serão perseguidos. Então, por que é que a perseguição, em grande parte, parece estar adormecida? A única razão é que a Igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. A religião que no nosso tempo prevalece não é a do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e dos seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem consideradas as grandes verdades da Palavra de Deus com tanta indiferença, por haver tão pouca piedade vital na Igreja, que o cristianismo é, aparentemente, tão popular no mundo. Se houver um reavivamento da fé e do poder que a Igreja tinha no seu início, o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição.